O fato de você ter um laudo, ele não faz as pessoas te enxergarem de outra forma. Eles nem sabem que você tem um laudo. Mas o fato de você ter o laudo te ajuda a se entender melhor? Isso? Cara, muito. Qual que é a diferença? Entende? Porque precisa do medicamento, ou você se entendendo, você fala assim, não, pô, eu sou assim mesmo, eu não preciso nem de... Não, olha só pra você ver. Depois que eu tive o meu laudo, tem duas grandes vantagens de você ter um laudo. A primeira é que você passa a deixar de combater consequência para combater causa. Imagina um sujeito que teve diabetes a vida inteira e não sabe que ele tem diabetes. Aí o pé dele machuca, ele vai lá e faz um curativo pro pé. Depois perde o dedo. Aí ele tem um outro problema qualquer e ele vai lá, o dente dele dá um problema, ele vai lá e faz um trem pro dente. E ele tá sempre cuidando do quê? Das consequências e nunca da causa. Sempre que você cuida de consequência e não cuida de causa, você não elimina a causa, você só mitiga a consequência. Então, a partir do momento que eu tenho um laudo, que eu descubro quais são os meus problemas, as áreas que eu tenho mais dificuldade, mais limitação, muda a forma como eu vou terapeutizar isso. Segundo, farmacológica e quimicamente, o laudo ajuda muito a acertar remédio. Vou te dar um exemplo. Tem muitos estudos que indicam que as pessoas que estão no espectro autista, o que serve para combater depressão em espectro autista não é antidepressivo, é antipsicótico de segunda geração. Só que é numa dosagem muito mais baixa do que a dosagem que é usada para o psicótico, para aquele que está no cluster B, no chamado cluster B desse tipo de doença. A partir do momento que eu descobri o meu laudo, eu parei de tentar todos os remédios que eu tinha tentado e eu fui tomar um antipsicótico de segunda geração. Deu certo. O primeiro remédio que deu certo na minha vida. Quando eu descobri o meu TDAH, e eu, sinceramente, eu achei que eu fosse pegar... Quando eu fiz meu laudo, eu tinha muita certeza que eu ia pegar autismo e que eu ia pegar o altas habilidades, porque eu já tinha sido meio que diagnosticado com isso quando eu era menino. Beleza. E aí peguei TDAH também. E eu fiquei muito surpreso com o TDAH. O TDAH eu fiquei assim, porra, como tal? Aí a neuropsicóloga falou assim, não, você tem todos os negócios aqui, é porque como você já tá mais velho, já tá mais adaptado, você foi... meio que se adaptando e aquilo vai ficando escondido ali no fundo, mas você tem tudo que bate, seu teste faz. Eu falei, que doideira. Aí eu fui tomar remédio de TDAH. Eu passei a tomar remédio de TDAH, minha vida mudou qualitativamente de uma forma que eu não imaginava que seria possível. Você não sabia que você tinha tanto problema. Eu não né? Tipo sabia assim. que eu tinha tanto problema até eu deixar de tê-los. Nossa. Então, assim, eu consigo fazer minhas coisas até o fim, eu consigo organizar meu dia a dia, eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer numa ordem mais lógica, eu não perco as coisas 15 vezes por dia, eu perco só 3. Sim. Cara, o João Abel me ligou pra falar disso. Ele tava batendo papo. Pô, Pitilo, peraí, cara, que eu tô perdendo as coisas 10 vezes ao dia aqui. Eu só te interrompi pra fazer essa... Porque é o seguinte, né? Acho que todo mundo já sabe do meu carinho e a minha ligação com o João. Eu já falei que ainda bem que a gente está separado muitos quilômetros. Que eu acho que na mesma cidade ia dar merda. Ia dar merda. Até porque a gente está com essa coisa de estar envolvido com que não pode. Aí, olha só. Bebida e tabaco. Não pode. Isso aí não pode. E, brincadeiras afora, a capacidade produtiva do João é uma coisa gigante, né? Mas o João conseguiu, intelectualmente, ainda sem o diagnóstico, lutar contra isso e tentando da maneira dele, mesmo ainda com a ausência de um laudo efetivo, de sobrepujar isso. A discussão e aqueles que não conseguem? Ficam pelo meio do caminho, entendeu? Esse é o problema. Ficam, cara. E assim, mano, a diferença é uma diferença de qualidade de vida que a pessoa não imagina que é possível. Você concluir uma tarefa deve ser fantástico, cara, pra quem não conclui. Não, e eu vou te falar uma coisa, velho. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Inclusive, remédio de TDAH é o único remédio dentro do campo da psiquiatria que, se o laudo for bem feito, se a pessoa tiver mesmo, ele bate, funciona e é na hora e você tem o resultado na hora. Ele é o único. O resto dos remédios, dos antidepressivos, antipsicóticos, eles são, inclusive assim, a maioria deles são descobertos se procurando outros remédios, tá? Então, por exemplo, um dos melhores antipsicóticos de segunda geração para tratamento de depressão, distimia, esse tipo de coisa, chama Veligia.
O Veligia inicialmente era um remédio para dor nevrálgica, para quem tem dor de nervo. Sim. Tá? E aí, dando Veligia para um grupo de controle, as pessoas começaram a falar assim, pô, eu tô menos deprimida, eu tô mais funcional, eu tô mais não sei o que e tal. E aí descobriram que ele funcionava como antipsicótico de segunda geração. Né? Porque a primeira geração dos antipsicóticos, ela mobiliza alguns neurotransmissores, essa segunda geração mobiliza outros caminhos de neurotransmissão. A maior parte dos remédios psiquiátricos são assim. Eles acabam sendo encontrados quando você está desenvolvendo outros remédios. O remédio TDAH, se a pessoa tem TDAH e ela toma o remédio TDAH, ele faz assim, ó. Na hora. Ele estrala. Ele não te dá um certo dependência / vício? Porque... O que acontece é o seguinte, no começo, a primeira geração dos remédios de TDAH foi a Ritalina. A Ritalina. A Ritalina é uma bomba. Como que a Ritalina funciona no organismo? Ela entra, ela explode, ela te dava um pico de produtividade e foco gigantesco e descia. Quando esse pico descia, o que a pessoa fazia? Quer de novo. Tomava outro. É isso que eu penso. Porque eu tava bem. E aí voltava. Com o tempo, eles desenvolveram alguns remédios que são de longa duração. Como que o remédio funciona? Ele vai jogando de pouquinho em pouquinho. Continuidade, não tem Ele pico. é contínuo. Então ele não tem aquele pico da Ritalina. E nem a queda. Então ele vai num contínuo e ele vai indo. E aquele efeito dura 12 horas ou 24 horas, dependendo do remédio, que é de liberação contínua. Esses remédios, é óbvio, gente, que a partir do momento que você toma um remédio, você está tomando o remédio todos os dias, se você parar um remédio do nada, inclusive assim, gente, pelo amor de Deus, nunca parem nenhum remédio do nada. Nenhum. Tá? Qualquer remédio de uso contínuo. Nem começa e nem para, né? Vai lá, procura o profissional quem começa, ele é o médico, quem para, ele é o médico, e o desmame na ordem que ele falar, com a quantidade que ele falar. É óbvio que se eu parar do nada de tomar um remédio, eu vou sentir a diferença de não tomar o remédio. Agora, é muito diferente, por exemplo, um vício de um remédio de dormir com um remédio desse de liberação contínua. Na hora que eu paro de tomar, se por exemplo um dia eu esqueço, acontece, a gente esquece, ou senão eu viajo e não trouxe o remédio, vou ficar 2 dias sem. O que aconteceu da última vez. Que foi o que aconteceu da última vez. Eu vou sentir uma diferença, mas eu não vou ficar tremendo, noiado, preciso. Sem dormir, assim. É diferente, por exemplo, de outros remédios que também são de tarja preta e que tem um fator viciante que é muito mais forte. Remédio para dormir, principalmente. Rivotril da vida. Sim. Rivotril é um remédio perigosíssimo. Por quê? Porque ele funciona maravilhosamente bem. Só que a partir do momento que você meteu aquilo, é aquilo. E tem remédios que são muito mais simples do que esse. Por exemplo, assim, Otrivina, que é um remédio para desentupir nariz. A pessoa começa a usar Otrivina, o nariz dela só desentope com Otrivina. E aí ela vicia naquilo. Pois é. Entende? Então, assim, é diferente. A capacidade de, vamos pensar, de resolver, mesmo que mais fracamente, de um ano para cá, mesmo. De um ano para cá, a gente tem uma outra vantagem muito grande, que foi a quebra da patente. Isso é bom. Caiu, né, depois de muito tempo, a patente de alguns dos remédios de TDAH e agora você pode ter a lisdexanfetamina, que é o princípio básico dele, em remédio genérico, similar, esse tipo de coisa. De qual país que eram as patentes, você sabe? Não, se eu não me engano, a patente original, o Venvance, se eu não me engano, é da Roche. Eu acho que era da Roche. Mas tinha um certo número de anos que você podia ficar com essa patente antes dela cair. A patente caiu, e aí vários outros laboratórios fizeram, e nesse caso foi muito bom, porque a equivalência farmacológica deles é acima de 90 e tantos %. Então é bom pra caralho o remédio, assim, genérico. E aí, cara, um remédio que custava... Né? Um remédio que custava R$550, 28 cápsulas, não dava nem o mês inteiro. Agora você consegue comprar por 220. Olha aí. Tá? Então, ainda assim... é caro, hein? É caro pra caralho? Muito caro. Mas ele fica possível, porque a pior faixa de remédio, cara, não é o remédio de 30 mil. Porque o remédio de 30 mil você consegue ele na farmácia popular. Pois é. A pior faixa de remédio é esses remédios que são caros pra caralho, mas não são caros bastante pra você conseguir no SUS. Não tem como você entrar na justiça, coisa Exatamente. do tipo, né? Então, assim, por quê? Porque o SUS vai te dar a Ritalina. Só que a Ritalina tem esse problema, ela é pico e volta, pico e volta, pico e volta.
Você entende? Como o SUS já fornece um medicamento que é análogo, tem aquele efeito e tal, esse só é um pouco mais moderno, o efeito é mais mitigado, você não fica aquela bomba de negócio que vai e volta. Você não consegue. Então ele é caro pra caralho pra 99% da população, só que ele não é caro bastante pra você conseguir numa farmácia popular entrar na justiça e conseguir. Tá ali O no cara dá limbo. um jeito, o cara faz um Pois bico é. Saca? ali. E aí pede agora a você família, corre consegue, aqui. você consegue pegar esse remédio num preço mais legal.